Oi, meu nome é Uhura Eu sou o Data. e este é o Pacderm Punk Bros Star Trek. Toca a vinheta aí. Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre uma outra série que também faz parte de todos os nerds do mundo, né? Se é nerd, tu tem que conhecer e tem que ver também a saga e o seriado Star Trek. Star Trek surgiu então em 1966, né? Criado pelo Gene Roddenberry. Né? Então, ele foi feito primeiramente pela NBC lá nos Estados Unidos e foi espalhado depois pelo mundo todo, né? Como uma grande série de sucesso, que fez sucesso nos Estados Unidos. O interessante do Star Trek, que é um seriado que eu gosto mais, eu sou mais fã do que do Star Wars, é a questão da história, né? A questão do roteiro. Porque uma das curiosidades do filme é que, se for ver as datas, o seriado original, com a série original, foi feito posterior ao filme 2001, Odisseia no Espaço. Sim. Que, se for ver a qualidade do efeito especial do Odisseia no Espaço, melhor. é muito melhor, é infinitamente melhor do que do Star Trek. É gritante a diferença, chega a ser, parece uma coisa de criança o Star Trek. Só que os produtores e o idealizador, eles decidiram gastar grande parte do dinheiro em roteiristas em vez de efeitos especiais. Investir mais na história, em roteiro, né? Então, o que acontece? Eles deixaram efeitos especiais bem pagos, né? Bem, até, diga assim, infantil, alguns efeitos especiais são bem ruins. Demais, né? São bem ruinzinhos mesmo. Até pra época, né? Justamente, até pra época era bem ruim. Em detrimento de um roteiro muito bem feito, de um roteiro muito bem escrito. E essa é a grande magia do Star Trek, essa é a grande trunfo do Star Trek. Uma coisa legal que assim, é bom de ver a série original, né? Mesmo sendo antigo, a qualidade das histórias é muito boa. Então esse é o grande trunfo. Esse é a riqueza do nerd da série Star Trek. O que é legal que a gente vai enxergar lá vai ser o quê? A gente vai ter também influências do faroeste, né? Tu vai ter lá, tu vai ter romance, tu vai ter aventura, tu vai ter histórias de ciência, histórias de ética, né? Que ele vai ter que decidir algumas coisas, questões éticas. Que era famoso bastante na coisa de gangster também, então parece uma influência de filme de gangster. Isso, valores morais, né? Essas coisas vão aparecer bastante lá dentro. A história de amor vai ter algumas, né? E tal. É interessante também como eles mostram os personagens, né? Então, é uma das primeiras séries que vai ter uma personagem que é negra, né? Que não vai estar... Exato, que é protagonista, que é protagonista da série, né? Que é a Uhura, né? Personagem essa que vai ter extrema importância, né? Dentro da história. Né? Curiosidade que ela queria sair da série. Né? Ela sofria preconceito dos funcionários, não dos atores da série. Dos atores, Não, dos atores dos colegas não, Dos atores não, dos funcionários. Né? Então, às vezes ele era obrigado a entrar para a área de serviço do estúdio. Né? Dentre os personagens, ela não tinha problema nenhum. Os diretores também. Mas os funcionários tinham esse problema racista. Da empresa, né? Onde eu tô. Até porque na década de 60, né, se for ver ali, começam os direitos, né, os negros lá, como Martin Luther King, enfim. E o próprio Martin Luther King falou pra ela, né? Ela ia desistir. Ele chegou e falou, não sai, porque tu tá fazendo um papel muito bom, tu tá representando... serviço, isso, né? Tu tá fazendo um serviço pra nossa democracia, né? E tal. Pra igualdade social e racial, né, nos Estados Unidos. Outras coisas que tem legais que vai ter o quê? Depois a gente vai ter um russo ali dentro, né? Isso. Também na própria época da Guerra Fria, né? Continuando na Uhura, também ela protagonizou o primeiro beijo interracial da TV americana. Né? Ou seja, o primeiro beijo foi com o William Shatner, né? Foi com o Capitão Kirk, e o primeiro beijo interracial foi da Uhura com o Capitão Kirk. Então
um seriado que fez história, né? Não só como seriado de televisão, mas também como algo social, como algo que passou dos parâmetros da época. Isso, né? E ele é bem miscigenado, assim, né? Tu vai ter uns mais meio hispânico, tu vai ter o loirinha, né? Tu vai ter o loiro, tu vai ter o loiro azul, tu vai ter o cara castanho, tu vai ter o cara a ruiva, né? Tu vai ter o japonês, né? Oriental. Em plena Guerra Fria, em pleno início da Guerra Fria, tu vai ter o personagem russo, né? Que é o Chekhov, né? Que é um dos que controla a nave, né? É um dos navegadores da nave. Coisas interessantes do que a gente vai ter personagens muito marcantes nessa história aí, que vai ser o próprio Kirk, né, que vai ser um dos principais, o Spock, né, e também a gente vai ter a própria Uhura ali dentro, né, da personagem, e o McCoy, né, o Dr. McCoy, que é um dos principais. Que é o antagonista do Spock, né? Eles estão sempre brigando, né? Isso, que era a parte cômica, né? Isso. E da série. O Spock, ele vai ser mais a parte racional, né? Ali, enquanto o próprio Dr. McCoy, ele segue mais os instintos deles. Claro, o Kirk também, né? Mas o McCoy, ele segue muito mais. Tem até alguns episódios que tipo, ele tem que atirar em um bicho lá que tá parecendo a ex-mulher dele. E ele fica meio, né, tipo, não vou atirar na mesma, né? Então ele segue mais aqueles dois são extremamente amigos, mas que adoram ficar incomodando um ao outro, né? Isso. Aqueles amigos que ficam indicando um com o outro. Uma curiosidade sobre que logo que passou-se o seriado, na época dos filmes, se explicou porque que todos os personagens, ou grande maioria dos personagens alienígenas do Star Trek são humanoides, porque da mesma lógica do Prometheus, do Aliens, houve uma raça alienígena muito antiga que implantou seu DNA em vários planetas. Isso fez com que as raças nascessem todas semelhantes, né? Todas meio humanoides. Então no universo Star Trek é basicamente a mesma coisa que aconteceu com o do Aliens, né? Ou seja, uma raça antiga superior acabou disseminando seu DNA e todos ficaram semelhantes uns aos outros. Coisas interessantes no Star Trek que a gente vai ter também vai ser o quê? As naves, né? Design das naves. Eu curto muito mais até as naves do Star Trek do que do Star Wars, mesmo sendo que do Star Wars é mais sucata, né? É algo mais... ele é mais robusto, tem mais canos aparecendo, mais Star Trek é mais peças. Limpo, né? Star Trek é algo mais liso, né? Mais limpo. Então... No Star Trek também não existe mais país, né? Ou seja, o mundo agora é uma federação completa, né? Faz agora dos 12 planetas, né? Agora, ou seja, 12 planetas de alienígenas se juntaram, né? A Terra não tem mais guerras. No filme, no universo Star Wars, houve uma terceira grande guerra. Star Trek, desculpa. Houve uma terceira grande guerra que acabou quase acabando com a humanidade, né? E a partir desse ensinamento da Terceira Guerra Mundial, eles fizeram finalmente um lugar de paz, né, com todo mundo. Eles resolveram, a humanidade se resolveu como sociedade. Interessantes ali curiosidades, né, o esquema do teletransporte deles, né? Por que eles usaram o teletransporte, né? Isso, na verdade, o teletransporte ele foi uma invenção forçada, porque eles queriam utilizar o seriado sempre com a ciência exata, com a ciência existente, né? Ou seja, algo científico palpável. Só que eles não tinham dinheiro para fazer a nave pousar, porque a ideia era que aquela nave gigantesca pousasse nos planetas, e eles não tinham dinheiro nem para fazer uma nave auxiliar, né? Ou seja, ou uma nave auxiliar ia descer no planeta. Só que eles não tinham dinheiro para poder fazer esse efeito especial, dizendo que era tudo gasto em roteiro, né? Então eles acabaram inventando o teletransporte. E também, como é uma série, não é um filme, tu vai ter um orçamento mais restrito, né? Não é um troço que tu vai investir muito, né? Que mais que é interessante também? Os efeitos dos phasers, né? Dos lasers que eles usam são bem bons até por épocas ali. Eles eram feitos à mão, né? Depois, né? Isso, desenho animado. Riscava, queimava, né? Outras coisas legais também que tem na série, a questão dos uniformes dele, né? Como eles são divididos dentro da nave, né? E da federação, né? Então, basicamente é isso. Ele é dividido em comando, engenharia e ciências, né? E é interessante que bem definido essa visão que eles têm da ciência, da engenharia e tal.
dentro da roupinha deles. Fica a dica de assistir tudo que tem do Star Trek, tudo é legal, assim, tem uns melhores, uns piores. Uma outra curiosidade que é interessante também é a viagem interestelar, né? Que à medida que a ciência ia discutindo como se poderia se viajar longas distâncias em pouco tempo, o seriado e os filmes, sobretudo os filmes Star Trek, iam acompanhando essas descobertas, né? Ou essas teorias, né? Então, por exemplo, na época dos filmes, onde tinha ainda o pessoal clássico ainda, a nave se descobriu que talvez a nave poderia tão rápido que abriria no espaço e tempo, né? Ele entraria num buraco de minhoca e sumiria nela. Ele entraria numa fenda de espaço e tempo. E os últimos descobertas que a melhor maneira de viajar não seria a nave voando, mas sim o espaço em volta da nave, né, que viajaria. Por isso não teria empuxo, não teria as leis da física, né, de empuxo, Sim, poderia se a nave parava, tudo ia grudar na parede, né? Quase a velocidade da luz. Ou seja, a nave parava e a inércia continuava intacta, né? Sim. Então o espaço em volta voava em volta da nave. E se tu vê o último filme do Star Trek, tu vai ver que quando a nave voa, ela cria uma bolha em volta dela e aquela bolha que sai voando. Se movimenta em direção à quebra do espaço e tempo. Sim, o espaço leva... Então o seriado acompanha as teorias sobre viagens estelares. Isso é muito legal. Então, à medida que iam descobrindo novas teorias, o filme ia se adaptando para a realidade. Isso é muito bacana. E a série ficou tão famosa lá que depois criaram um desenho animado deles na década de 70, né? Tem o desenho animado deles bem legal também. Tem quadrinhos também. Tem quadrinho, vai ter livro. É tipo um Star Wars, é um universo mega expandido, um universo muito legal de se visitar. Né? Vão ter vários spin-offs que vão ser gerados a partir dos originais, da série original. E ele é muito mais ficção científica do que o Star Wars. Star Wars, né? É muito mais pautado na ciência, né? O Star Wars é mais ficção mesmo. Não é um sci-fi. Mais fantasia, né? Então a gente fica a dica para poder dar uma olhada nos seriados antigos, que vale a pena, porque o roteiro é muito bom. Isso. Vale a pena ver os filmes novos também, que estão bacanas também. Cara, é muito mais aventura. A diferença dos antigos para os novos é que os antigos eram muito mais introspectivos, assim, eram problemas muito mais filosóficos do que de ação e aventura. Hoje é mais aventura, né? Até para vender, né? Porque tu não pode fazer um vídeo só para ver o pai assistir, né? Tu vai ter que chamar a galera. Então, claro, mas ainda assim estão legais os filmes. Vale a pena assistir mesmo os antigos. Tem um seriado novo esse, né? O Star Trek Discovery, tá dando na Netflix, né? Passa na Netflix. E toda semana tem um episódio novo. Acho que é isso, né? Fica a dica, então assiste tudo que é Star Trek, Star Trek. Se tu é nerd, se tu gosta disso, tem que ter na tua leitura e na tua coleção de filmes um Star Trek para poder dar uma olhada. Falou? Fica a dica, curte o canal, participa, dá o joinha, se inscreve e compartilha. Isso. Beleza. Então tá, pessoal, até mais. Isso aí. Vida longa e próxima. Oi, meu nome é Scott. E eu sou Spot. Quem? Spot? Quem é Spot? Quem é Spot, cara? Spot tá aí no personagem da Star Wars. Mas vou morrer de crime. Era Spot. É bagulho de luz. Luz no rabo assim. Que bosta. Mais uma pro vídeo show. E aí? Como é que era o nome do Android? Que ele é o... Data. Eu sou o Data. Windows 13?